eu sou a Gabi do blog Mundo à Frente e hoje eu vou falar pra vocês como é que foi meu segundo trimestre de gravidez aqui na Suécia. Bom, eu já fiz um vídeo falando do meu primeiro trimestre, se você ainda não viu, vai lá conferir, eu vou deixar no card aqui em cima. E lá eu falei sobre todo o processo pré-gravidez, né, quanto tempo a gente tentou, como é que foi quando descobriu. Também fiz um vídeo junto com meu marido que foi exatamente nossa reação. E nesse meio tempo eu também fiz um vídeo falando, mostrando, né, pra vocês qual que era o sexo e o nome do nosso bebê. É um menininho e se chama Dante. E agora eu vou falar pra vocês como é que foram esses 3 meses do meu segundo trimestre. E eu tenho aqui uma colinha porque a minha cabeça não tá muito boa. É uma das coisas que eu vou comentar aqui com vocês, então não vou conseguir lembrar de tudo de uma vez, então tô aqui com a minha colinha aqui do lado. Eu vou estar de vez em quando olhando pra cá por causa disso. O segundo trimestre de gravidez, ele é conhecido como a lua de mel da gravidez, né? Muita gente fala que é o melhor período da gravidez, porque a mulher não tá tendo aquele monte de desconforto por causa do barrigão, a barriga tá crescendo, você já se sente grávida, né? Principalmente no 5º e 6º mês. Você tem energia e as coisas fluem muito bem. E eu posso dizer que basicamente também foi isso. Foi muito legal sentir, né, os primeiros chutinhos do Dante, ver a barriga crescendo, me sentir grávida, mas ao mesmo tempo, por várias semanas, eu não senti nada, assim, eu me senti assintomática, né, eu fui uma grávida assintomática por umas 3 semanas, era como se não tivesse nada acontecendo no corpo, a não ser o fato da barriga estar crescendo. Os meus enjoos cessaram ainda na semana 11, eu mencionei isso no vídeo do primeiro trimestre, e eu cheguei a ter umas quedas de pressão, que eu acho que eu também mencionei no vídeo, mas elas cessaram na semana 14. Nesse período que eu fiquei assintomática, foi muito bom, porque foi o período que casou quando a gente saiu da caravana. A gente se mudou da caravana no final de janeiro, lá 20 e alguma coisa de janeiro, e a gente veio pra essa casa. Então foi assim, uma mudança, né? Tinha que limpar a caravana, tinha que botar as coisas em caixa, tinha que mudar pra cá e desfazer caixa, e lavar louça, e lavar um monte de coisa, enfim. Foi bastante trabalho nessa época. Eu lembro que de tanta coisa que eu fiz, assim, de muito trabalho, eu comecei a ter um pouco de dor no pé da barriga. Mas passou, assim, depois que eu descansei. E foi de boa, assim, a mudança. E, bom, já tô falando aqui pra vocês, né, pra quem já acompanha a gente se mudou em janeiro, como vocês devem ter percebido. A gente conseguiu vender a caravana essa semana. Hoje eu tô no dia 5 de maio e a gente vendeu no domingo, sei lá, uns 4 dias atrás. Finalmente, porque tava pra vender desde fevereiro. Mas enfim, agora a gente tá aqui e a gente já tem um quartinho bagunçado do menininho, mas tá por aqui montando as coisas. E falando em menininho, quando eu comecei a sentir o bebê, mais ou menos na semana 17 eu comecei a sentir umas bolinhas, sabe, como se fosse gases, como se fosse uma borboletinha, alguma coisa assim, tremendo, umas tremurinhas no pé da barriga, que me disseram que seriam os primeiros movimentos do Dante. E eu tomei assim, acho que era isso mesmo. Depois foi começando a ficar mais claro, mais claro. Foi a partir da semana 20 que eu comecei a sentir mais claramente os movimentos do Dante, né? Identificar. Antes era só tipo umas tremurinhas, como se fosse uma coisinha voando na barriga. E a partir da semana 20 eu comecei a sentir, ok, esse é o movimento do bebê. E a barriga cresceu bastante, né? Entre a semana 17, 18 e 19 pra frente foi quando eu comecei a me sentir mais grávida mesmo, que a barriga ficou redondinha e tal. Foi bem legal. Na semana 18 eu comecei a ter problema com ferro, eu comecei a ter fraqueza, palpitação, falta de ar. Teve um dia que eu tava voltando da academia pedalando e tava nevando com vento, foi horrível. Eu quase desmaiei nesse caminho, cheguei em casa, deitei no chão, faltando ar e foi horrível. Foi muito ruim. Fiquei passando bem mal. E depois disso eu já comprei direto o suplemento de ferro, que é o Duroferon. Vou deixar a foto dele aqui pra vocês verem. Que foi o suplemento de ferro que a minha enfermeira me recomendou. Que ela disse que eu deveria começar a tomar se eu não tivesse nenhum sintoma, né, de falta de ferro, a partir da semana 20. Mas eu já comecei a partir da semana 18, porque eu comecei a ter esses sintomas. Então eu tomo ele um dia sim, um dia não. Sempre acompanhado da refeição. Na semana 19 eu tive um susto, eu pedalei muito rápido pra academia e acabei tendo um sangramentozinho, foi uma borrinha rosa assim, que ficou de noite até o outro dia de manhã, saindo um pouquinho rosa e depois foi clareando com o passar do outro dia, né, ficou marrom, clareou e tal, ficou de boa.
mas isso foi um baita susto e com isso eu aprendi a não ficar me esforçando demais, né? Respeitar os meus limites e até cheguei a ligar para a linha de atendimento médico e falei, né? E disseram para eu ficar tranquila, já que não estava sentindo dor, não estava acompanhada de sangue vermelho nem nada. E realmente passou, mas eu não repeti mais isso de ficar me esforçando demais. Semana 20 eu tive o segundo e último ultrassom. Inclusive eu mostrei imagens desse ultrassom, tá no vídeo que eu vou deixar linkado aqui, que foi também um vídeo que eu e Rafael a gente fez, né? Uma live falando sobre o sexo e o nome do bebê. Foi quando a gente conseguiu ver bem claramente que era um menininho, né? Acho que eu vou colocar umas imagens por aqui também para vocês verem. E foi isso, deu tudo certo nesse ultrassom. Rafael não pôde me acompanhar de novo, eu fui sozinha por causa do coronavírus. Mas deixaram eu gravar de novo e eu acho que exatamente porque eu tava sozinha e meu marido não pôde estar comigo. E foi o último ultrassom, eu não tenho mais nenhum programado, a não ser que aconteça alguma coisa. Nesse caso, eu prefiro que não aconteça mais nada, né? Que vá tudo bem daqui pra frente. Agora que eu notei que eu ainda tô com... Au! Isso aqui, já que eu fui hoje pro médico pra consulta pré-natal, tiraram sangue. Ai, desculpa aí. Bom, já foi. Bom, daí então, entre a semana 20, 22, 24, eu passei assim várias semanas bem assintomática, foi bem tranquilo, não tava tendo dor, não tava tendo tontura, não tava tendo nada. Na semana 23, o Rafael começou a sentir pela primeira vez, né, o chutinho do Dante, até então ele não tava conseguindo sentir. Nessa mesma semana, semana 23, eu comprei um curso sobre amamentação da Andressa Bortolasso. Bom, eu não tô sendo paga pra divulgar isso aqui, só tô dizendo que eu comprei porque pareceu interessante. E junto com ele veio alguns cursos, tipo o curso da minha primeira gestação, alguma outra coisa que eu esqueci, mas vou botar aqui na tela. E na semana seguinte, na semana 24, eu comprei um curso sobre sono infantil. Esse curso do sono infantil é com a doutora Angélica Rabelo. Os dois são para me ajudar a ter uma vida mais tranquila. Eu vou estar sozinha aqui, né? Eu tenho o Rafael comigo, mas eu não tenho ninguém com experiência cuidando de bebê. Minha mãe não vai estar aqui, minha sogra não vai estar aqui, então eu quero estar o mais preparada possível para lidar com a amamentação e lidar com o sono do meu bebê desde o momento do parto. Na semana 25 começou a ficar mais difícil para mim pedalar. Já vinha ficando assim um pouco mais complicado, mas comecei a sentir uma dor no pé da barriga muito rápido. Eu comprei em algum momento da semana, acho que 24 ou 25, uma cinta, né? Eu vou colocar a foto aqui para vocês, que dá um suporte extra para a barriga. Só que não é assim, que vai totalmente afastar qualquer tipo de desconforto, né? Ela ajuda bastante, mas ainda assim, quanto maior fica a barriga, mais difícil fica de não sentir nada. Então começou a ficar complicado para mim andar de bicicleta e eu decidi parar completamente de andar de bicicleta há umas 2 semanas atrás, 3 talvez, ou seja, na semana 27 mais ou menos. Na semana 25 foi também quando eu comecei a sentir mais os meus hormônios borbulhando, sabe? Mais emocional, mais impaciente. Inclusive, teve um caso, né? Quem acompanha a gente no Instagram viu lá que eu comentei que eu estava tendo dificuldade com os alunos à distância porque eles não estavam prestando atenção, estavam sendo desrespeitosos. Teve um dia que uns deles fizeram umas coisas que eu não gostei na câmera, uma coisa assim desrespeitosa mesmo, e aí eu fiquei sem paciência, saí da aula, depois quando eu voltei, e fiquei chorando muito, e quando eu voltei, acabei chorando na frente dos alunos, e foi nesse momento que eu percebi que eu tava chegando numa questão assim, desconfortável. Eu já tava assim, reclamando bastante, né, de estar à distância. É engraçado, né, que você pensa a distância vai ser mais fácil, mas não é, porque os alunos, eles não colaboram, né, os adolescentes. Não da universidade, mas os da escola mesmo. E, bom, aí depois desse dia, conversei com meus colegas de trabalho e eles, em comum acordo, né, a gente chegou à solução que seria eu ficar de licença. E foi isso que a gente decidiu. Então eu tô de licença da escola já tem uma semana. Comecei essa licença entre a semana 27 e 28 de gestação. E vai acabar a licença quando o meu contrato com a escola acaba, que é em junho. E nesse período, quem vai pagar o meu salário é o Estado. Ele paga 80% do meu salário da escola. E a escola vai
já tem, né, um substituto para ficar lá até o final do período. É basicamente 1 mês e meio, né, só. Não é tanto tempo assim. E depois disso, posso dizer assim, já é spoiler do terceiro trimestre, né, que, nossa, ficou muito mais tranquilo, porque eu tava ficando ansiosa, tava ficando triste, tava ficando preocupada, né, e isso por causa do problema da escola e por causa dos hormônios. Tem sido muito mais tranquila a minha cabeça, sabe? Consigo agora me dedicar a pensar na preparação que ainda tá bem atrasadinha para as coisas do Dante. Enfim, da universidade eu continuo trabalhando, vou continuar trabalhando porque é só a distância e tô com pouquíssimos cursos. E da escola ficou assim, tô de licença de gravidez, que é diferente de licença maternidade, né? Esse tempo que eu tô tirando agora por causa da gravidez não vai diminuir o meu tempo com o meu bebê quando ele nascer. São duas coisas diferentes. Na semana 26, o Dante deu um susto, ele ficou muito, muito, muito quietinho, desde a hora que eu acordei até as 5h30 da tarde. Mal sentia ele, eu comecei a ficar muito preocupada, até cheguei a pensar em ligar para o 1177, que é a linha de atendimento médico daqui, mas, graças a Deus, ele começou a chutar com tudo, a partir das 5h30 da tarde, mais ou menos, e aí eu respirei fundo. Ele, inclusive, fez isso de novo semana passada, mas já é parte do terceiro trimestre, né? Ele fez de novo a mesma coisa, ficou bem, mas, assim, não tão quietinho quanto na semana 26. Estou terminando a semana 29 hoje. Então, nessa semana ele fez a mesma coisa, basicamente, mas eu já tava, assim, mais vacinada, então eu digo, acho que hoje ele tá tirando um dia de folga, porque teve uns dias aí que ele tava chutando bola a Copa do Mundo inteira aqui dentro da minha barriga. Mas enfim, foi isso, mas deu tudo certo no final das contas. Voltei a ter o acompanhamento pré-natal na semana 25, 26, semana 26, que foi no dia 12 de abril. A minha primeira consulta pré-natal tinha sido no dia 29 de dezembro. Então, vê, de 29 de dezembro até 12 de abril, eu não encontrei a minha barnmótica, que é a enfermeira obstétrica que me acompanha. Eu tinha feito 2 ultrassons, né? Um no dia 13 de janeiro, o outro no dia alguma coisa de abril. Mas eu não tinha encontrado, não tinha feito pré-natal. E pra mim, sinceramente, eu tava meio ansiosa assim no começo. Nossa, mas é muito tempo. Foi de boa. Isso porque eu sei que se eu tivesse qualquer tipo de problema, eu poderia ligar e agendar uma consulta, né? Não é que eu tava proibida de encontrar a médica. E porque minha gravidez está sendo muito tranquila, sem riscos, sem grandes problemas, né? Sem problemas, pra falar a verdade, coisa muito pequena, assim, reclamações normais até. E passou rápido até, assim, passou rápido. Mas assim, como não tive problema, não foi não foi uma preocupação que eu tive, né? Chegou o dia 12 de abril, semana 26, eu fui, fiz a consulta pré-natal. Aí nessa consulta eles verificaram, fizeram um exame de sangue, né? Glicose, verificaram pressão arterial, tiraram o peso e a altura do útero, né? Que é daqui do osso da barriga. Não sei, mas é a altura do útero aqui até o osso, alguma parte aqui do meu quadril, da vagina, sei lá. Como é que é isso? É do osso púbico até o fim do útero, né? E nessa consulta deu 25 centímetros, além de todos os outros exames, né? Deu tudo certo, né? Tudo dentro do normal. Uma semana depois dessa consulta, eu fiz o teste de nível glicêmico, ou exame glicêmico, que é quando você vai em jejum, e eles mandaram eu ir, né? Não podia ir pedalando, tinha que ir de ônibus. Então eu fui com uma carona, né? Não podia fazer esforço. Tomei aquele, vou deixar a foto aqui, que é um líquidozinho com bastante glicose, tudo de uma vez. Fiquei lá 2 horas esperando. E aí eles fizeram, né, um exame de glicose antes de tomar o negócio e outro 2 horas depois. Também deu tudo certo, eles me disseram que iriam me ligar se tivesse dado qualquer problema, né, se tivesse que refazer o exame ou se desse um número preocupante, mas deu tudo certo. Eu consegui, inclusive, ver o resultado desse exame na internet, né, pelo site do 1177. Não me ligaram, ou seja, não tinha dado problema nenhum, mas eu já tinha visto que estava tudo dentro do esperado mesmo. Inclusive, sobre esse exame, muita gente me botou um medo do caramba no Instagram quando eu disse que ia fazer isso.
Um monte de gente falou que é horrível, que o gosto é horrível, que passou mal, que eu devia ir acompanhada de alguém porque eu poderia passar mal, assim. Horror. Eu fiquei com muito medo, mas quando cheguei lá, me deram um negocinho lá geladinho, com gosto de laranja, né? Me disseram que eu podia escolher entre laranja e limão. E aí eu escolhi o sabor laranja. Tomei de uma vez só, de boa, não passei mal, não achei horrível. Então a minha experiência é que foi super tranquilo. Voltando para a consulta rapidamente, eles já marcaram também as próximas consultas até o final da gestação. Marcaram da semana 29, que foi a que eu fiz hoje. Semana 32, 35, 37, 39 e até a semana 41. Então já tenho consulta agendada até a semana 41 de gestação. E se o bebê nascer antes da semana 41, eles desagendam, eles cancelam, né, o agendamento. Eu não preciso ligar para agendar. Mas eu já falei, né, que as consultas pré-natais aqui são gratuitas. A gente já tá pagando imposto pra caramba, então isso aí a gente não tem que pagar quando tá grávida. Mas se você cancela a sua consulta com pouca antecedência, acho que são 2 dias, no mínimo 2 dias antes. Se você demora de cancelar, você tem que pagar, se não me engano, 100 a 200 coroas. Mas quando você tem um bebê, se ele nasce antes da semana 41, eu não preciso ligar para cancelar o agendamento. Uma coisa que aconteceu também nesse segundo trimestre foi que eu recebi uma super caixa do Brasil, inclusive eu abri ela aqui. Eu acho que eu tô até com a mesma roupa no outro vídeo. Eu não lembrava que eu tava com aquela roupa. Né? O próximo tópico é sobre isso. Mas uma super caixa com várias coisas do Brasil. Minha mãe mandou um monte de presente pro Dante e familiares e amigos mandaram coisas pro Dante, né? E também recebi coisas de amigos daqui, da Suécia, né? Coisas de bebê, roupinhas usadas que os filhos já não usam mais, objetos e tal. Então, a gente tem gastado quase nada com coisa pro Dante até então, até agora. Na questão de roupinha, de acessório, tá? Tô olhando aqui porque eles estão por aqui por perto. E temos ganhado a maioria. Eu, nesse terceiro trimestre, planejo, né, organizar tudo e ver se o que é que precisa comprar mais. E agora sim, falando sobre a última coisa, que é a minha cabeça de grávida. Eu lembro de ter visto no primeiro trimestre que poderia acontecer isso que eles chamam de cabeça de grávida, que é tu tem uma grande dificuldade, né, de completar raciocínios, esquecer facilmente as coisas, ficar muito emotiva. E eu achava, sinceramente, que isso não iria acontecer comigo. Lê do engano. Porque começou a acontecer na semana 24, 25. Eu tava com muita dificuldade de dar aula, porque eu ficava me desconcentrando muito rápido. Tava muito emotiva, tava esquecendo as coisas, esquecia compromisso, dizia que ia fazer uma coisa, se eu não botar na minha agenda eu esqueço. E isso tem acontecido até agora. Eu esqueço palavras em sueco, esqueço palavras em inglês, às vezes até em português eu quero me expressar e não consigo. Enfim, tá sendo bem a típica cabeça de grávida, eu diria, né? Inclusive nesse vídeo vocês já devem ter visto alguns exemplos que eu vou ter colocado na edição. Porque acontece, né? Graças a Deus, eu consegui essa licença da escola, porque estava sendo bem difícil dar aula. E, enfim, chegou pra mim a cabeça de grávida e me disseram até que depois que nasce o bebê, a tua cabeça fica às vezes até pior por causa da privação de sono, dos hormônios, enfim. Acho que eu tô com fome. Enfim, a cabeça parece que nunca mais vai ser a mesma. Faz parte, né? Enfim, esse meu segundo trimestre foi super tranquilo. Tô saudável, tô ganhando peso dentro do esperado, na verdade até tô melhor do que eu imaginava, né? Eu comecei a minha gestação com 67,4, desci para 65,5, que foi o peso que eu tava quando fiz o vídeo do primeiro trimestre, e terminei com 69 ponto alguma coisa, o meu segundo trimestre. Então, ganhei, sei lá, uns 4 quilos do fim do primeiro trimestre para o fim do segundo, mas realmente do comecinho, antes de eu perder peso, foi 2 quilos alguma coisa. E agora no terceiro trimestre, né, que é quando começa a aumentar o peso, também porque o neném tem que crescer, tem que engordar. Mas tô de boa, saudável, feliz, com a cabeça bem doida.
Espero que vocês tenham gostado, então, desse update. Tem alguns vídeos, né, que eu já deixei marcado aqui, abrindo a caixa, falando do sexo e mostrando a nossa casinha nova, né, caso vocês não tenham visto ainda. A nossa casinha aqui, pequenininha, mas muito aconchegante, que é onde o Dante vai ficar aqui pelos primeiros anos da vida. Se vocês têm alguma dúvida, deixem nos comentários. E também sigam a gente no Instagram. Eu sou basicamente eu quase o tempo todo que atualizo as coisas no Instagram. E lá sempre tem coisas mais rápidas, né? Vocês sempre vão estar acompanhando o crescimento do Dante aqui e informações de primeira mão por lá. A gente se vê na próxima. Beijinho e tchau, tchau!